Há uma pergunta. O Novo Testamento confere títulos a ministros, a homens, títulos honoríficos, religiosos. Títulos tais como Pastor Emanuel, ou Presbítero Jacó, o Reverendo Estevão, o Apóstolo Paulo, o Profeta André, o Evangelista Tiago. O Novo Testamento dá títulos. O Novo Testamento mostra a graça de Deus. Nós, perdidos, fomos salvos. E Ele nos deu o privilégio de servir. No Novo Testamento não existe nenhum homem chamado Profeta Mateus, Apóstolo Mateus, Apóstolo Paulo. Não, no Novo Testamento não existe essa titulação mundana, títulos religiosos que acariciam, que afagam, que beijam o ego de homens religiosos que trabalham nas diversas religiões, chamadas denominações. Essas coisas são coisas do século, não são do Novo Testamento. No mundo, há o reino das titulações honoríficas. Sim, o mundo faz questão disso. Doutor fulano, general Beltrano, presidente meritíssimo, enfim. Os homens amam, mas eles sabem que eles não são nada. Nós, quando temos parte do ministério, nós sabemos que pela graça somos salvos, por meio da fé. E que não merecíamos nada senão o inferno, pecadores. E depois de salvos, conservemos pela graça de Deus a humildade. E rejeitemos essa titulação, esse título que vem para fazer inchado o ego do homem. Somos ministros de Deus, quer dizer, servos ou escravos de Deus. Quando às vezes falam de Paulo como servo de Deus, Paulo escreveu lá no original, não diáconos, mas doulos. Paulo disse, eu escravo de Cristo. Ele usou a palavra doulos. Nunca devemos usar título religioso, pois Deus não dá título. Jesus Cristo, nosso Senhor, não dá título a nenhum dos seus servos. Nós não devemos aceitar, mas mesmo abominar essa titulação humana. Talvez seja dura essa verdade, mas não há como contornar a prática clara do Novo Testamento. Nenhum presbítero do Novo Testamento, nenhum, aparece com título honorífico. Quando Pedro pecou, Paulo disse, eu repreendi a Pedro na cara, porque era falível. Hoje há um grupo aí, grandão, político religioso, que diz que Pedro é o primeiro chefe deles. Pode ser chefe deles, mas o nosso chefe, o chefe dos cristãos do Novo Testamento, é o Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. E glória a Deus, presbíteros denominacionais deste século não são
quando usa seus títulos de reverendo, de pastor, de apóstolo, disso, do que quiserem arranjar, estão fazendo o que não é de Deus. Hoje mesmo nós temos, por exemplo, os presbíteros numa denominação, que são os presbíteros de segunda classe, são os presbíteros regentes. Bom mesmo é ser o pastor, o reverendo. A gente provavelmente não faça nem muita questão de serem o presbítero José. Talvez mais lucrativo para ele seja o doutor José, o médico José, o advogado Manuel. Mas, pastor, pode até não ter estudado, ou muito pouco de teologia, ou muito, isso não importa. Mas o que é importante é o título de pastor. Via de regra, do título de pastor ou de reverendo, de tal título não se abre mão. É o engrandecimento do homem. Deus nos faça meditar no que nós somos. E meus amigos, quero dizer a vocês que tenho estudado como vocês, e há mais do que muitos de vocês, mas quero dizer que eu sou simplesmente um ex-desgraçado. Eu era desgraçado, eu era perdido, eu ia para o inferno. Jesus me salvou, tem 62 anos, louvado seja o Senhor. Me chame então. Se você quer um título, então me dê o título de irmão Valtir, porque você é o irmão Derones, é o irmão Júlio, é o irmão Manuel, é a irmã Maria, e todos somos iguais quando tivemos a graça de ser igualmente lavados no sangue do nosso único pastor e sumo sacerdote, Jesus Cristo, nosso Senhor.